Começando mais um No Ângulo aí para você que está assistindo a gente aqui no YouTube, pelo TV ABC, online ou pelas redes sociais. E eu já quero deixar o meu agradecimento para você que acompanha a gente e pedir para você, segue o canal, se inscreve no canal, que quando sai um vídeo novo, você recebe uma mensagem e pode acompanhar o nosso programa todo dia, toda semana tem um programa novo e você pode nos acompanhar. Eu tô aqui com os meus dois amigos, o Tadeu e o Bill. Tudo bem aí, pessoal? Qual que é a sua introdução de hoje aí, Bill? Qual que é a sua notinha? Não dá pra não dizer que são essas semifinais aí da Copa, né? Agora sem Brasil, né? Tudo muito estranho, né? Você ficar analisando os outros jogos e achando que a gente poderia estar lá. Mas é a vida que segue, né? Vamos ver o que vai dar aí, porque são jogos bem interessantes e realmente os semifinalistas são os que apresentaram, né? Não o melhor futebol, mas o futebol mais eficiente para estar nessa posição. E você, Tadeu, o que que você vai falar pra gente hoje? Pessoal, bom dia. Um abraço a todos. Prazer estar com vocês aí, meus amigos, todos que nos assistem. Expectativa gigantesca, né, pelas semifinais da Copa. Chegaram as quatro seleções melhores ranqueadas, né, pela FIFA. Verdade. Então, assim, e eles estão mostrando um grande futebol. A França dispensa comentários, né? Eu tô até com a blusa da França, pelo seguinte, não que eu vá torcer pela França, tá, amigos? É que tudo que eu falei até agora deu ao contrário. Então eu fui usar a blusa da França para torcer para a Espanha. Veja isso. Mas brincadeiras à parte, a gente acredita que teremos duas grandes semifinais, né? Só campeões mundiais e vamos ver o que vai dar, né? Vamos torcer aí, vamos ver. Vocês também tiveram essa impressão? Porque assim, eu vi muito comentário nesse sentido, o Tadeu acabou de falar, e eu também já falei isso para alguns amigos, que todas as seleções que eu torci, todas perderam. Todas, incrível. Eu também embarquei nessa também, cara. Muitos resultados aí que, meu, torci, meu, não deu muito certo, não. E assim, o Tadeu falou bem também. Os quatro que ficaram, antes de começar a Copa, eram os quatro melhores ranqueados. A que vocês acham que deve isso? Isso já era uma coisa fácil de saber? Ou nenhuma surpresa disso? Ou vocês achavam que poderia ter alguém diferente desses quatro? É, pra mim, assim, eu acho que poderia ter alguém, né, uma surpresa aí. Eu acho que teve seleção que demonstrou até um futebol bacana, assim, pra estar né, no meio deles, né? Mas é aquilo, né? O favoritismo, a gente não fala que as seleções são favoritas se elas não são, né? Então, acho que deu a lógica mesmo, né? Então, elas não são tão bem ranqueadas por acaso, né? Então, eu acho que, por mais que a gente achava que poderia ter alguma coisa diferente, né? Eu acho que o futebol dessa vez demonstrou que realmente os melhores continuaram os melhores mesmo. Alguma surpresa, Tadeu? Não, surpresa não. Lógico que a gente esperava o Brasil, né? Por mais que a gente entendesse que o Brasil não tem um planejamento como essas outras seleções que chegaram, trabalho, continuidade, né? O trabalho novo do Ancelotti, então, mas a gente acreditava pelo talento, mas como nós já falamos em programas anteriores, hoje em dia o futebol castiga, né, aqueles que acham que juntar 5, 6 jogadores acima da média com qualidade, só isso vai resolver. Não, né? Precisa de planejamento. E essas 4 seleções estão provando isso. Eu torci muito para o Brasil, achei que Portugal pudesse também avançar entre os 4 melhores, né? Pelos jogadores que tem, mas acabou dando praticamente a lógica aí, né? Porque a Inglaterra forte, 60 anos na fila, né? Buscando um título mundial, né? E França super favorita, mostrando isso dentro de campo. Argentina é o que a gente falou, o trabalho, né? Já da última Copa foi sensacional, deram continuidade. E Eles vieram com o jogador a mais esse ano, né? Com sim, 13, eles jogam com 12, não é isso? Tem um juiz ali que ajuda também. Tem?
juiz, tem de tudo ali, né? Algumas partidas aí, né, polêmicas. Agora, para concluir, a Espanha também é outra que chegou como favorita, empatou, né, o primeiro jogo com Cabo Verde, todo mundo uma decepção e tal, mas os caras jogam muito, né, não tinham sofrido gol até as quartas de final. Então, assim, expectativa lá em cima para esses dois jogos, né? Do que eu vi também, eu acho que a França, dos 4, ela tá num grauzinho acima. Ela tem Sim. 4 caras ali, 5 caras que, se tiver 2 inspirados, já é encrenca. Se tiver os 4, então é praticamente imbatível. É uma seleção muito boa. E assim, vai aguentar mais uma, talvez 2 Copas ainda, esse time. Então, para mim, tá no primeiro. A Inglaterra, lembra que a gente falou alguns programas atrás que ela começou mornou, pegou agora, hein? Pegou. Ah, O Bellingham, puta, o cara tá comendo a bola. O Harry Kane, se marcar, a gente já sabe. Desses 4, cara, eu acho que a Argentina é bem aguerrida, o Messi tá fazendo total diferença, e a Espanha é que ainda faz um futebolzinho que nem com Portugal, cara. Pô, podia ter dado Portugal fácil, né? sim. Não achei, assim, uma superioridade. Não, e você vê, mesmo o jogo contra a Bélgica, entendeu? Foi uma falha bizonha do goleiro, cara. Porque Isso. não tava sobrando, poderia ser. E não ia ser tão. Né? Tava indo por uma prorrogação ali, né? Acho que. Eu não sei, cara. Não sabia que o Courtois, meu, tava com algum tipo de problema, cara. Também não Foi- sabia. Foi bem complicado, né, meu? Tipo, o cara sair, meu, e o goleiro ser decisivo, né, no resultado do jogo. Mas o que você falou, cara, a Espanha, assim, ainda não pegou, assim, não demonstrou o potencial, não chegou no. Né, já vi partidas do time espanhol muito melhor do que tem apresentado na Copa, né? Eu nunca vi a Inglaterra tão raçuda, entendeu? Eu nunca vi o futebol Diferente inglês. do que era no padrão inglês. Né? Exatamente. Nunca vi o padrão inglês. É isso também, padrão inglês. Nunca vi um time inglês tão raçudo assim. Tipo, de não desistir, os caras, meu, com muita vontade, cara, de ganhar o jogo, né? A França realmente num patamar superior, sobra, parece que os caras jogam assim, meu, vamos decidir a hora que a gente quiser. Tem banco, sai uns caras bons, entra gente melhor ainda, é incrível, né? Meu, é a base dos caras também, meu, sub-20 aí ganhando tudo, cara. Os caras vão ter uma dinastia aí no futebol, cara, por muitos anos, cara. E a Argentina é aquilo, né? É raça pura, mas é um time cansado, cara. Também percebi Meu, isso. se a Inglaterra conseguir não tomar um gol muito rápido, porque a Argentina ali contra a Suíça, cara, o gol nos 10 minutos inicial deu aquela tranquilidade, né? Mas foi uma besteira lá, uma burrice, né? Vou falar que foi burrice do jogador suíço, né? Fazer uma falta no meio de campo do nada e fazer aquela simulação, onde a Suíça com certeza ia virar aquele jogo, cara. E aí eles recuaram e não conseguiram aguentar a pressão. Ô, Tadeu, e a gente estava falando lá no começo também, alguns programas atrás, que uma das decepções da Copa era a Bélgica, né? E olha o que a Bélgica, até onde ela chegou, o que ela fez e o trabalho que ela deu, né? Então, o jogo que ela quase foi eliminada, né? Perdendo de 2-0, de repente, rapidamente empatou, foi para a prorrogação, né? Classificou, estava sendo considerada eliminada e acabou avançando, mostrou que tem bons jogadores, né? Poderia também aparecer entre as 4 semifinalistas, né? As 4 seleções semifinalistas. É outra seleção que a gente tinha comentado, né? Que poderia avançar e dos jogos... Melhorou mesmo. A gente esperava isso do Brasil, né? Mas paramos no meio. E qual foi o... A gente poderia ter um melhor jogo da Copa? Ou não existe um melhor jogo por enquanto? Porque assim, eu tenho visto bons jogos, placares assim, virados, faltando 5 minutos, 2 minutos. Meu, Argentina e Egito, cara, foi incrivelmente surpreso, né? O jogo da Bélgica mesmo, a virada no final. Cara, quantas viradas no final a gente teve, né?
Teve bastante jogos que foi definidos ali no detalhe, né, no final, assim, né? Eu acho que Argentina e Cabo Verde, cara, assim, foi uma Também coisa outro bom bem exemplo. legal, cara. Entendeu? Eu acho que ali, assim, foi o momento, assim, que eu mais, tipo, fiquei ligado ali, né? Tipo, de torcer mesmo, assim, puta, vamos, vamos. Eu acho que aquele jogo lá foi incrível, cara. Você, Tadeu, pegou algum que você mais gostou? Sem dúvida, Cabo Verde foi a maior surpresa da Copa. O jogo que ela fez contra a Argentina foi sensacional, foi um jogaço, né? Eu tive o prazer de assistir o jogo inteirinho, foi muito legal. Agora, eu tô espero não estar enganado. Eu acho que hoje França e Espanha vai ser 5-4 para a Espanha, vai ser o jogo da Copa. Então, a gente tem um jogo hoje. Bill, que você acha? Quem que você acha que sai hoje? Cara, eu acho que isso é Espanha. E, assim, olhando, né, o retrospecto França e Espanha, eu acho que dos europeus ali, o que realmente está conseguindo fazer frente à Espanha, à França, é a Espanha. Parece que. Eu acho que, assim, sabe aqueles times que, quando se encontram, tipo, sabe, dá um. Não, e já tá um dando. encaixe. As É, duas semifinais estão muito polêmicas, viu? Tem a Guerra das Maldivas, e, Inglaterra e Argentina, e desse lado os franceses falando mal dos espanhóis, espanhol falando mal de sim, francês. tem essa questão dessa rivalidade, tipo, né, de nações, mas eu falo mesmo pelo futebol mesmo. Parece que a Espanha sabe jogar contra a França, entendeu? Parece que sabe quando é o antídoto. Então, assim, eu acho que vai dar um jogo, assim, pode ser truncado, mas assim, cara, eu não sei, cara, pelo que eu tô vendo da França, cara, tem uma sobrinha, assim, e a Espanha não pode ser que faça o jogo da vida, cara, mas, assim, pelo retrospecto na Copa, eu acho que a França é favorita. E amanhã, Tadeu, o que dá? Assim, a Argentina, né, tá Porque mostrando hoje, no jogo de hoje, pelo seu uniforme aí, você tá torcendo pra Espanha, né? isso. Exatamente, tudo ao contrário. Foi de propósito a blusa da França aqui, torcendo para a Espanha. Apesar de eu achar que a França é a favorita. Mas acho que, como o Bill falou, tem jogos, seleções que se enfrentam. Um exemplo recente com o Brasil e Noruega. O Brasil nunca ganhou da Noruega. Parece que é uma coisa que não dá nada certo para o Brasil, né? É a mesma coisa a França contra a Espanha. Então, quem sabe a Espanha tira a França, né? Mas a França, na minha opinião, é favorita. Agora, você me perguntou de amanhã, É. a Argentina está superando, só que até agora, sem tirar o mérito, que assim, foi até, mesmo sendo brasileiro, eu fiquei emocionado de ver o jogo da Argentina, por exemplo, contra o Egito. Eu também. 2-0, 3-2, 3 gols em poucos minutos. Não, foi Assim. emocionante demais esse jogo. O Messi com 39 anos jogando daquele jeito, chorando, sabe? Um exemplo. Cara humilde, joga muito, para mim um dos maiores de todos os tempos. Só que até agora eles não pegaram nenhuma seleção de muita expressão, né? Então eles vão pegar pela primeira vez aí uma seleção que também é considerada favorita. E eu acredito que amanhã a Inglaterra elimine a Argentina. É o que eu vou torcer. Então, vamos entender. Eu vou torcer para a Argentina, tá? Para dar Inglaterra. Cara, eu acho que também a Inglaterra tem condições de eliminar a Argentina, sim. Eu acho que a Argentina tá cansado, fez vários jogos, né? Assim, que foram para prorrogação, tiveram que se, né? Mesmo até com a Suíça mesmo, por mais que tenha ganhado, né, no tempo normal ali, tipo, teve que, né, jogar. Não sobrou em nenhum momento Então, na Copa. e assim, e só conseguiu também impor seu jogo na hora da expulsão do Suíça. Então, eles estavam com um jogador a mais, entendeu? Então, aí deu aquele gás, né? A Suíça mesmo deu aquela recuada, chamou a Argentina pro campo dela e não conseguiu, né?
cara acertou, puta, que golaço, né, cara? Aquele cara, meu, a importância de você chutar de fora, né, cara? Coisa que a gente não faz mais no futebol A França tá fazendo demais, né? Faz, cara. Tem que chutar, vai bater em alguém, o cara vai ter a felicidade de, se tem, né, uma habilidade, o cara vai conseguir pôr a bola ali, tipo, numa situação que o Time que não vai chuta no alcançar. gol não dá pra ganhar, né? Porque pra você fazer um gol, você tem que chutar no gol. Exatamente. Então, mas eu acho que a Inglaterra passa. Claro, fala, Tadeu. Posso só completar uma coisa falando de chutar de fora da área, né? Principalmente que a gente tá vendo esses golaços aí. Brasil e Noruega, o que foi pedido para o Brasil chutar, não chutou. O goleiro dos caras provou contra a Inglaterra. E solta. Olha o gol da vitória da Inglaterra. É O isso. cara é um amigão, ele solta mesmo. E o Brasil Aquela- não chutou no gol. Aquela comentarista da Globo, né? Acho que é a Ana Beatriz Matos. Da né? Thaís, Ana Thaís Thaís Matos. Matos. Então, ela no jogo falou, chuta que esse goleiro solta, chuta que esse goleiro solta. Ela falou, cara, e aconteceu, cara. Não com a gente. Exatamente. É. Ó, e falando em Ana Thaís Matos, aproveitando aqui, eu acho ela uma grande comentarista, cara. Ela entende muito e ela falou exatamente isso. Ela foi uma das que falou. Né? E Nesse chuta ponto eu concordo, ela falou mesmo. E agora vamos para a polêmica. Alguém daria aquela falta para a Argentina lá no escanteio no gol do Egito? Cara, Seria o 3-0? é aquela coisa, né, cara? A partir do momento que você tem um VAR, né? Aí, cara, acabou os argumentos, né? Porque se fosse um lance de jogo que se você não consegue revisar, olhar dentro do campo, pelo que o juiz viu, não era lance de falta, né? Mas é aquilo, né, cara? O VAR chamou, você olha, realmente bate, né, cara? Mas não é nenhuma intenção, né, cara? Eu acho que ali foi na passada que acabou pegando o pé, pisando ali. Mas enfim, né? A imagem tá ali na lupa, não tem o que fazer, cara. Mas para você é falta aquilo lá, Tadeu? foi falta. Foi falta. Eu também quando eu vi, eu torci para que não, mas eu também falei assim, o cara vai dar falta. Vai dar falta. Tem como. A gente queria o gol, né, o gol do Egito, mas não. Aí, eles tiveram um contra-ataque bem parecido, né? E não souberam aproveitar, cara, depois, né? Eles estavam ainda quase igual e desperdiçaram, né? Acho que cansou no final eles, né? Acho que perderam o gás. Pô, seguraram até 34 minutos do segundo tempo. Tava 2-0. Então. A Argentina fez um negócio que o Brasil jamais conseguiria fazer nessa Copa. Concordo. Uma virada dessa. Concordo. Lembrou o Palmeiras, né? A Argentina. Verdade. Essas viradas históricas. Bem lembrado. Não desiste nunca. Bom, eu já falei, né? Que se fosse o Palmeiras contra a Noruega, a gente tinha passado, né? Opa, sem dúvida. E agora, falando de torcida agora, das torcidas que estão, acho que, não sei se vocês perceberam também, agora que as fases estão passando, os ingressos vão ficando mais caros, não sei se vocês repararam, que tem uns vazios assim nas arquibancadas, né? Não tem mais aquele público que tinha nos primeiros jogos. Vocês chegaram a notar isso também? Cara, eu não tinha percebido isso, mas você falando, né? Eu lembrando assim, eu acho que tem uns. Eu achei que até nos jogos mesmo das primeiras fases não ia ter tanta gente, assim, que até me surpreendeu mesmo, pelo tudo que tá acontecendo, né, ali nos Estados Unidos, a questão, né, política, enfim. Até o preço dos ingressos, né, tipo, contribuiu. Antes da Copa, estavam falando que poderia dar uma flopada, né, usando um termo aí atual, mas surpreendeu, cara. E eu vou prestar atenção, mas você falando realmente, né? Mas tem bastante argentino, hein, cara? Quanto argentino tem, hein, cara? O que você acha disso, Tadeu? Então, ali eu não reparei, vou procurar reparar, apesar que agora 2 semifinais e final, né, deve estar tudo lotado. Só que o que eu percebo muito
é que fica muito, alguns setores ficam vazios no intervalo, né? Que o pessoal sai para comer alguma coisa, tal. Começa o jogo, ainda tem alguns lugares vazios, mas depois, se você reparar, lotou de novo. Eu não sei, talvez tenha sido isso que você tenha visto, ou realmente algum jogo eu não reparei, tá? Eu reparei mais Agora, nessas partes que o Bill falou, assim, nessas partes centrais, na hora que a câmera tá no jogo, é que, cara, eu presto muita atenção nesses vazios, assim. Meu, eu vejo muita cadeira sobrando, cara, mas muita. então, agora, pode ser ingresso caro, sei lá, né? Mas, ó, sobre os argentinos, é uma coisa interessante, né? Eles estão lá nos Estados Unidos e invadiram mais uma vez um país por causa de Copa do Mundo. Em 2014, eu tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, né? Na Copa que teve no Brasil. E eu tava com meu pai e tal. A gente foi pegar o metrô justamente para acompanhar, né, esse clima, FanFest em Copacabana e tal. Impressionante. Eu tenho um vídeo que eu gravei da invasão dos argentinos. As ruas só tinha argentino ali em Copacabana. Os caras dormiam na rua, vinham de carro, dormiam nos carros. É uma coisa assim, eles invadem mesmo. E lá não está sendo diferente nos Estados Unidos. Eu acho que a torcida que tem o maior número de o maior número de pessoas aí, desses 4 finalistas, os argentinos realmente eles invadem todo lugar. E eu acho que são os mais fanáticos também, né, desses 4. Sul-americano, né, sei lá. Ó, é. O ponto negativo, né, legal que eles tenham, né, invadido, mas, cara, infelizmente estão causando alguns probleminhas, né? Acho que Ah, tivemos episódios aí né, de racismo, briga, né? Teve jogo que nem era contra a Inglaterra, os caras já estavam saindo na mão já, né, cara? Teve assim, e tá pegando mal, assim, cara. Você vê os comentários, assim, principalmente até americanos mesmo, falando assim, meio surpresos assim, com essas atitudes, né? Claro que deve ser caso isolado, mas acaba meio que contaminando todo o Se pessoal ali, né? tem um comentário aqui já tá repercutindo. Se Exatamente, repercute, exatamente. É uma beira, né? Mas no Brasil eu presenciei uma briga feia na praia com os argentinos. essa ficou famosa, cara. Então, eu não foi exatamente aquela, Tá, mas eu vi entendi. uma briga na praia de Copacabana, ali nas ruas próximas, né, que dão acesso assim à praia, dia assim de você ter que correr, se esconder, porque os caras eles invadem e causam. Como eu disse, eles dormem na rua, dentro de carro. Tinha carro parado em lugar proibido sendo guinchado. Aí os caras vão para cima dos caras, né, que estão guinchando. E aquela briga invadiu a areia. Os turistas lá na praia, foi uma confusão. E eles causam mesmo, né? É complicado. ixi, então, Não tá amanhã promete, hein? Ah, acredito que sim, cara. Eu acho que tanto comemorando ou dentro ou causar algum tipo de problema, cara. E, meus amigos, quem vai ser o artilheiro da Copa do Mundo? A gente tem 2 concorrentes bravos aí, né? Cara. Assim, eu acho que assim, não sei se como até o Tadeu falou, né? Ressaltou essa defesa da Espanha, né? Que tomou poucos gols, né? Então, assim, pode ser que a França não encontre tanta facilidade e o Mbappé não marque, né? Ou seja, pode assim dar uma freada nessa escalada de gols aí. E a mesma coisa o Messi, cara. Eu acho que a zaga, né, da Inglaterra também é bem postada, assim. Não sei se vamos ter muitos gols, não, cara. Mas eu acho que o Mbappé vai terminar na frente. Você, Tadeu. Até para não entrar em contradição, porque eu tô torcendo, como eu falei, 5-4 para a Espanha, o Mbappé deve fazer gol aí, né? Ele vai passar o Messi, mas vai ser eliminado. E o Messi vai ser eliminado, a Argentina vai ser eliminada pela Inglaterra. Então o Mbappé vai passar o Messi e os dois vão disputar o 3º lugar depois. Cara, eu também acho Mas que o Mbappé deve fazer mais gol que o Messi. Eu acho que o Mbappé,
o Messi vai ter mais dificuldade pelo estilo de jogo dele contra a Inglaterra do que o Mbappé contra a Espanha. Legal, eu também acho Concordo. que é Legal. uma boa visão, cara. Acho que é bem por aí mesmo. E a gente vai ter algum brasileiro aí apitando? Acho que o brasileiro estava sendo cotado para disputar uma das semis. Eu não vi quais já são os árbitros agora das semifinais. E eu não li, mas eu ouvi falar que muito provável que esteja na final, cara. Olha isso, né? E a gente vê ele apitando o jogo aqui no brasileiro, Então. né? Tipo, Não. Você já imaginou? Eu ouvi falar de Wilton Pereira Sampaio. isso, por isso que eu tô falando do Wilton mesmo. Ele é um bom árbitro, no entanto, você já imaginou, cara, esse cara apitando uma final de Copa do Mundo, não Depois deu voltando. aquele peso? Por exemplo, recentemente o Gustavo Gomes foi empurrado pelo jogador do Flamengo no Maracanã e não deu um pênalti claro. Ele comete erros gravíssimos. Outro dia também era pro Corinthians um pênalti, se não me engano era pro Corinthians, ele não deu. Ele aparece assim, ele me lembra muito o Paulo César de Oliveira, que hoje é comentarista dos canais Globo. Ele é um cara que apita pra caramba, mas erra muito. Ele comete cada erro grave que fica marcado. E o cara pode ser. Vocês não acham que na Copa do Mundo eles têm um respaldo, uma estrutura por trás que dá mais confiança para eles? E aqui eles são mais inseguros? Eu ia falar exatamente isso, cara. Exatamente esse raciocínio, cara. Eu acho que a pressão sobre a arbitragem no Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro em geral, vem de todos os cantos, cara. Né? Eu acho que o jogador que se cresce muito pra cima, é técnico reclamando o tempo todo, né? Aí tem os clubes, cara. Aí, cara, não tem, né? Parece que perdeu a autoridade, né? Claro que tem lance que, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que esses erros aí, crassos aí que eles acabam cometendo, eu acho que é justamente pela essa dinâmica do futebol brasileiro, cara. E na Copa eu acho que os jogadores acho que são mais respeitosos em relação às decisões do árbitro, né? Então eu acho que esse respaldo deve dar um pouco mais de tranquilidade para o trabalho, né? Para apitar melhor. Não, com certeza, eu concordo, até porque se o cara ele pode não apitar, mas só de ser lembrado é porque o cara foi reconhecidamente, né, um dos melhores árbitros da Copa. Já sai grande. Então, e realmente aqui no Brasil falta profissionalizar os árbitros, né? São muitos erros assim que você não entende, né? Se tem um trabalho, uma estrutura diferenciada, isso vai melhorar muito, né? Porque vamos falar real, gente. Cara, até na Copa tem polêmica. Aquela falta do Vinícius Júnior. Cara, aqui eu não acho que aqui no Brasil ia ser falta. O cara poderia ter dado falta, ok, mas poderia não ter dado. Do Egito deu falta, deu, mas poderia não ter dado. O Egito tá falando de uma Copa do Mundo. Sim. E aqui, agora outra coisa incrível também, os times chegam na Copa do Mundo, é todo mundo bonzinho, né? Aqui no Brasil, os caras não deixam o árbitro falar, lá é tudo, ele falou, reclama. O árbitro faz assim, ó, não, ninguém chega perto. Fala assim, olha, todo mundo é tudo Mas a punição é diferente, né? Foi falado, né, que nessa Copa já ia mudar muita coisa em relação a isso, né? Reclamações, falar com a mão na boca, né? E então, assim, muda completamente. Por que isso não vai para todo lugar, né? Para todos os países, para tentar melhorar mesmo a arbitragem. Ó, eu queria aproveitar falando de arbitragem, eu ia falar uma coisa para vocês. O meu sonho, não sei se eu já falei aqui em algum programa, mas o meu sonho ajudaria muito a arbitragem é acabar com o impedimento. Eu falo isso direto. Olha, eu dou um exemplo. No futsal, quando mudaram a regra que o gol podia ser feito dentro da área pequena, falaram que iam matar os goleiros, que é um absurdo. Olha o que virou dinâmico o futsal, né? Mesmo assim tem jogo 1-0, 0-0 e tal, mas tem muitos jogos que saem muitos gols. No futebol, você já imaginou acabar pelo menos esses impedimentos? Pô, a ponta da chuteira do cara tá 1 centímetro para frente. Na dúvida, beneficia o ataque, não é isso?
Meu, o gol do Cristiano Ronaldo não tinha que deixar, aquilo lá não tinha que ser validado, perder por causa de um meio pé, bicho. É, Então, eu concordo com o Tadeu, cara, em relação ao impedimento. Mas assim, eu acho que é tão fácil também você não precisava nem acabar com o impedimento, cara. É só você falar, o cara tem que estar com o corpo inteiro na frente do outro. Não é um braço, não é o bico da chuteira, é o corpo. Se ele tá com o corpo inteiro na frente do jogador, Ó, eu impedido. Se tá ali qualquer, né, congruência ali do Não corpo, é. um braço junto, não é. Entendeu? eu concordo muito com o Tadeu, de verdade. Em conversa com amigos, assim, o que eu falo também, a maior revolução do futebol seria não ter impedimento. Mas o cara vai ficar na banheira, deixa ficar. Vai ter que ficar marcando ele lá. Exatamente. O próprio E a jogo vai se ajustar, né? Isso, ia mudar os esquemas, né? Mudariam os esquemas dos treinadores. Imagina o espaço no campo, ia ser muito legal, ia ter jogo 10-10, ia ser sensacional. A gente Cara, mas gosta de por que que a gente, 3 amigos, cara, falando de um tema desse, será que os caras nunca pensaram nisso, cara? Porque eu falo disso já tem anos. Não, Então, eu também. interessante. Eu Teve uma época que imagina traçaram Hoje aquela tá linha de impedimento, né, no bico da área, lembra? Fizeram um teste com isso, né? Também era uma coisa que também, né, não pegou. Poderia ser um momento de transição, né, para você fazer isso até abolir de vez, né? Porque, ó, eu acho eu falo 3 coisas. Se eu fosse o cara que mandasse no futebol do mundo, cara, não ia ter impedimento. No mínimo, tá reclamando. Então, no mínimo é assim, cara, encostou 2 mãos, não há impedimento. Tem que passar. A câmera tem que olhar e não tem ninguém relando ninguém. É fácil Ou isso aí. seja, o corpo inteiro na frente. Exato. Perfeito. Segundo, falta não ia ter barreira. Se vira, malandro. Falta não tem barreira. E o terceiro, que nem basquete, saiu na lateral, cronômetro, filho. O jogo tem 45 minutos. Tá. Não tem 1 minuto a mais E de acréscimo. acréscimo, mas também, cara, é no cronômetro. Essas coisas, essas 3 coisas. legal, legal. Ia ser demais. É muito, Adoraria. muita loucura. Cara, acho que, tirando a barreira, eu acho que a barreira ainda extrapolou um pouco, hein, Ale? Mas tudo bem. Agora, Não, em relação ao cronometrado, eu acho bem legal, cara. Porque aí acabou. Não, mas sabe por quê? acabou a Sabe qual que é o ponto da barreira? Cara, é um puta de uma confusão fazer barreira. O cara dá o passo pra lá, o cara põe a bala. Meu, acaba. É aqui que você quer bagunçar, então não tem, filho. Certo. não tem mais barreira, a falta era aqui, acabou, meu. Ó, os jogos ia 10-10, 11-11, imagina. E não isso que não é futebol, não ia ser interessante? Então, claro, quanto mais gol de comemorar, melhor, né, cara? O que ia ser gol de falta, porque parou o gol de falta. É. Agora pro gol de falta o cara pula, um abraça o outro, faz barreira na frente, e o que demora pra cobrar uma falta? Não, cara, exatamente. E outra, não tem cobrador, na época do Zico, não faz mal ter barreira. É. Mas, cara, Não, é verdade. Mas é aquele negócio, né, cara? A gente tem que mudar a regra porque o comportamento dos jogadores, né, cara, faz, tipo, bagunçar a regra. Né? Os caras quebram as regras e a gente tem cara, mas ó, a obrigado a tirar as regras pra poder. olha só, a gente tá falando de regra. Cara, a NBA, não sei se vocês todos aí, se vocês dois acompanham a NBA. Cara, eu curto muito a NBA. Cara, os caras já querem mudar a regra por causa da bola de 3 pontos que o cara fazia pra caramba. Ah, tá prejudicando. Meu, os caras estão pensando em alguma coisa fazer isso. E se não me engano, o próximo ano de NBA, cara, não vai existir mais bola de lance livre, 2 lance livre, é 1. Sabe aquele que o cara acerta um aí tem direito a outro? Não vai ter, parece. Meu, os caras ficam toda hora remanejando. Os caras não têm pudor pra remanejar. Bem, no futebol, cara, precisa falar com o Papa, bicho. Isso, exatamente. Evolução da modalidade. Precisa Lembra- passar por uma. Vocês lembram o voleibol quando foi pra não ter mais vantagem? Eu achei que ia ser uma. Não, melhorou bastante. Sensacional. Então, a gente falou de voleibol, tá falando de basquetebol, futsal, e o futebol, como a Lê falou, meu, não muda, cara, é sempre aquilo, e é o esporte mais popular do mundo.
Meu, vamos revolucionar isso aí, cara. A gente quer ver gol, meu. Pelo Não, amor você de viu, Deus. você viu o parto pra colocar um chipzinho numa bola, bicho? É bem lento E, mesmo. e qual e que dá mais polêmica? A bola entrou, não entrou ou o impedimento? Então, Exatamente. exato, impedimento é toda hora, né? Então acaba com o impedimento e vamos pra cima, pô. Ó, tem um monte de jogo aí. 2-2. Mas o jogo foi feio, mas tivemos 4 gols. Nossa, todo mundo, nossa, o jogo foi legal. Ou seja, o jogo pode ter sido fraco tecnicamente. A bola entrou no gol, foi um bom jogo. Cara, imagina sem impedimento. É. 10-10. Vou falar de novo, 10-10. Ô, Bill, tá exagerado o menino hoje, né? 5-4, 10-0. O nosso Chico Lang. Adorei, boa. O Tadeu Lang. Pessoal, placar para hoje. Vocês já sei que vocês estão torcendo para Espanha. França e Espanha. Eu dou 3-1 França. Você, Tadeuzinho. 3-3 no tempo normal e 5-4 para a Espanha na prorrogação. No total, 5-4 para a Espanha. Cara, eu acho que vai ser 2-0 para a França. E amanhã? 2-1 para Inglaterra, já falo. Não, um bom placar, cara. 2-1. Assim, pode ser até que vá pra prorrogação amanhã, cara, eu acho. Né? Dependendo assim, cara, se a Argentina não fizer o gol rapidamente, cara, vai cansar. E aí eu acho que aí é a vez do Berger, o Kane, tipo, dá trabalho, entendeu? Mas é um bom placar, cara. 2-1. Mas eu acho que vai ser um jogo mais estudado ainda, porque as duas seleções de hoje. e as duas seleções estão cansadas. Então eu acho que elas vão dar aquela estudada, preservar, para depois pode ser que falte fôlego no final, cara. Você, Tadeu. Eu acho que vai ser um jogo mais difícil, realmente mais pegado. Por isso eu acredito em 3-2 para a Inglaterra e o destaque da Inglaterra vai ser o Saka. Mas é uma boa. Porque até agora ele tá morno, hein? Ele vai infernizar a defesa o estilo dele, né? Eu acho que se encaixa ali para acabar com a defesa da Argentina. Assim espero. Gente, agora só mais uma coisa para polemicar, uma polêmicazinha também, para a gente já ir finalizando. O que vocês acham de voltar no avião da seleção brasileira um só jogador? O que vocês acham disso? Cara, acho que não tem nem comentário, né, cara? Uma coisa mais ridícula, né, meu? Os caras não cansam, né, de testar a nossa paciência, né, cara? Os caras não cansam de passar vergonha. E aí é mais um motivo pra gente ficar mais preocupado com o futuro do futebol brasileiro, cara, entendeu? Cara, é uma falta de, né, cara, de comprometimento, cara. Então, você vê, cara, é só uma continuidade do que aconteceu contra o jogo da Noruega. Todo mundo nem aí, cara. Não tá nem aí, cara. É mais um jogo, mais uma Copa. Se deu, se não deu. É isso aí, cara. Entendeu? Triste. Eu não quero. Mas assim, é que eles, como foram desclassificados da forma que foram, eles tiveram folga, né? Eles estão lá com as famílias, né? Poucos são os jogadores que deveriam voltar para o Brasil, porque a maioria é de fora, né? Em primeiro lugar, acho isso. E agora, lógico, eles estavam todos lá com seus familiares, eles vão aproveitar, né? Tá bom, Orlando. Agora, esse ponto, ok. Se tivesse sido campeão, eles iam passar férias. Não, até porque O avião ia estar lotado, né? Todo mundo ia vir pro Brasil. Não, lógico, mas é que assim, não, mas aí ali, não quero defender ninguém, também achei estranho só o Danilo voltar pro Brasil, mas aí se é campeão, acaba no dia 19 de julho a Copa. Na semana seguinte, para quem joga no Brasil, já tem jogo na quarta-feira, dia 22, que começa o Campeonato Brasileiro, né? E os que ficariam na Europa teriam menos tempo, mas com certeza viriam para o Brasil para fazer festa, né? Cara, agora, assim, os que não vêm para o Brasil,
tinha um tempo, vão curtir as férias com a família, a folga, lá, eles estão nos Estados Unidos, Orlando, Disney, a maioria tá por lá. Bom, como eu Só tô pega, mudando, ó, como só eu tô volta. mudando o futebol, e sou eu que tô mandando agora, é o seguinte, o Tadeu foi convocado, beleza, ó. Você vai voltar pro Brasil depois acabar a Copa para nós ou não? Não, beleza. Então, se a gente for campeão, você não vai vir. Beleza? Já vai falar agora. Bill, você vai voltar? Vou voltar. Então, ganhando ou perdendo, você vai voltar. Eu acho que essa conversinha, cara, olha que puta ignorância, né? Mas eu acho que tinha que ter, cara. Porque os caras não Ó, sentem a porra da dor, velho, se não desembarca aqui. Ah, não, mas então, ó, só vou pegar o exemplo, cara. Tem um vídeo que eu vi, cara, esses dias, cara. Eu nem não lembrava. Copa de 98, cara. Perdeu a final, todos voltaram no mesmo avião. E deram entrevista, e todo mundo lamentando, cara. E, tipo, assim, sentido com o que tinha acontecido. ó, eu falei que eu não queria polemizar, né? Eu entendo tudo isso daí, certo? Mas você é o Chico mas- Lang, então vai. Mas é que assim, lógico, os caras vão ficar as férias, tal, curtir, mas cada vez mais isso, sem dúvida alguma, a gente está falando de uma outra coisa, é o reflexo de que os jogadores de hoje em dia não sofrem Menos tanto comprometimento. menos comprometimento. Pô, 82, quando o Brasil perdeu a Copa para a Itália, pô, conversa com o Zico, com o Júnior, o que eles vão falar? Vestiário, volta pro Brasil, o clima. Os caras não esquecem até hoje. Esses caras aí já esqueceram. Ah, não. Acabou. Nem lembra, né? Pelo menos a maioria. Você sabe que tem sempre um ou outro que pensa diferente. Mas cabeça é outra, né? É muito dinheiro envolvido e pouco comprometimento. Isso não tenha dúvida. A gente tem que falar sobre isso também. Eu acho que, cara, mas eu acho que o cara não voltando pra cá muda muito a dor do cara e o cara tem que sentir, faz parte do aprendizado, eu acho. Cara, foi desclassificado que nem time de futebol, bicho. Meu, o time perdeu, a torcida tá lá e o cara tá lá recebendo. Tem que ser assim. Eu não gosto quando o cara não volta no mesmo. É um absurdo o cara voltar um jogador pro Brasil, velho. Foi todo mundo junto, não foi? Não foi daqui pra lá junto? Volta todo mundo junto. Pra mim tinha que ser isso. Depois- Mesmo que daqui, Foi pra fazer o que quiser. daqui ele pega um avião e vai embora. Não tem problema, mas vai voltar com o avião, cara. Vem bater o cartão aqui na sede da CBF e depois. Ah, mas eu vou tirar férias com a minha família, não tem problema. 2 dias depois do Brasil, um dia, o que você quiser. Mas vai vir estou no desse, avião. estou desse. Infelizmente não é assim mais, né? Infelizmente não é. Então, mas você acha que é só. Os outros países são assim? Aqui, a maioria dos europeus é europeu, né? Então, pra ele, tanto faz. Vamos voltar. Mas olha, por exemplo, Cabo Verde. Ó, o Uruguai, o Paraguai, todo mundo voltou no avião do Paraguai, cara. Sim, fizeram festa pela campanha, tiraram a Alemanha. Cabo Verde, o Vozinha é herói, né, cara? Você viu eles lá desfilando? A Noruega, você viu a Noruega? Os caras voltaram pra lá, até o príncipe puxou a remada lá, onde eles pararam na frente do palácio, sei lá. Enfim, é outra cultura, né? É outro entendimento, né? Outro tipo de comprometimento. Infelizmente, a gente vê isso cada vez mais com o Brasil. Eu acho que só demonstra a identidade que os caras têm hoje. Meu, a seleção brasileira não tem identidade com o torcedor justamente por isso. Acabou a Copa, cada um vai fazer um negócio, cada um. Cara, sei lá. Tô ficando velho, eu acho. Bom, Não, meus mas amigos, eu concordo. então, alguém quer falar mais alguma coisa? Próximo a gente já vai ter um campeão de Copa, nosso próximo programa. Ah, só para completar esse raciocínio sobre seleção brasileira, a gente espera que com tanta gente talentosa que a gente sabe que tem no futebol brasileiro, meninos novos, que esse novo ciclo seja diferente, né? E que o Ancelotti tenha tempo para trabalhar, realmente faça um bom trabalho. A gente já falou aqui em outros programas, a gente confia, o cara é muito bom treinador, vai ter mais tempo e tem muita gente que não vai vestir mais a camisa da seleção brasileira,
ufa, né? E muitos meninos que merecem e deverão vestir e fazer parte das novas convocações aí. Agora, esse ano mesmo, em outubro, né? Tem 2 amistosos na Austrália. Setembro, né? Eu acho que é outubro, né? Acho que é outubro. Tá. Se não me engano, eu ouvi outubro, pode ser setembro, outubro, mas assim, eu acredito que ele já vai convocar muita gente nova aí, né? Meninos novos aí, né? O mínimo, né, que se é pra ter uma renovação, já tem que começar agora, cara, entendeu? Chama, já vai testando. Meu, não tem compromisso, meu, não tem que ficar, cara, com cheio de dedos, não, cara. Tem que, meu, é pra mudar, vamos mudar, cara. Já bota gente nova aí, cara. Esquece, meu, sem amarras, cara. Sem pressão de influencer, sem nada, cara. Vamos, cara, botar gente nova pra jogar, cara. Senão não Ó, o vai. Brasil vai jogar agora em setembro, dia 4 e 9. Ah, setembro, que legal. Chile e Bolívia. Cara, já é eliminatória, velho. Ah, não, Então, não é. É jogos oficiais, mas é Só. válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo para o próximo ano. não. Então, Ali, acho que você tá vendo coisa errada aí. Pô, eu pus 2026 aqui, acho que pode ser, deve estar errado mesmo, né? Muito em cima. Bom, beleza, é isso daí. Então deve ser o que vocês falaram mesmo. Então, eu só não sei, os 2 jogos serão na Austrália, né? Eu tinha ouvido falar que era outubro, agora isso eu desconheço. Vai ser contra a Austrália os 2 jogos ou contra outras seleções, você sabe? Eu acho que um vai ser contra a Austrália, o outro eu não tenho certeza, cara. E os 2 vão ser contra a Austrália. Acredito que não, né, cara? Eu acredito que vão ter pelo menos 2 seleções diferentes aí, né? Mas contra a Austrália, certeza. É que o futebol feminino faz muito isso, né? Marca amistosos, por exemplo, Já 2 aproveita. jogos contra a Isso. seleção. Por isso que eu pensei, será que serão pode ser. 2 jogos? De repente é Mas- uma tendência nova aí. Vamos ver. No masculino a gente não vê isso, mais com o feminino, né? Exatamente. Agora, a gente só espera que comece aí um novo ciclo realmente com uma garotada boa aí, que a gente sabe que sempre revela, tem em todo lugar aí, né? Bons jogadores e vida nova, tomara, né? A nossa vida nova começa na quarta-feira, o brasileiro volta, né? Semana que vem. Já volta e a gente vai começar a ter outro tipo de assunto aqui agora, pra gente polemizar mais. Legal. Começa dia 2, né? Na quarta-feira, se não me engano. Se eu não me engano, na quarta-feira que vem já tem jogo do brasileiro. Apesar de que isso é a volta oficial, né? A data com todos os clubes. Só que já vai ter jogo um pouquinho antes de outros clubes, né? Não tem nenhum clube paulista, se não me engano, mas Grêmio, Cruzeiro, se não me engano, acho que já vão jogar antes do dia 22. Eu não sei se é no final de semana. Eu tinha visto alguma coisa que... Mas pode ser, porque é difícil voltar numa quarta-feira, né? O certo seria voltar no final de semana. E se for voltar no final de semana, cara, esse final de semana é de Copa já. Então, o campeonato oficialmente volta na quarta-feira, quer dizer, primeira data depois da final da Copa do Mundo. Aqui, a CBF antecipou alguns jogos, acredito que dessa primeira rodada. Vai tirando a desvantagem. Vocês estão 4 jogos que vão ser antes do dia 22, que seria a volta. Não ficou nenhum jogo pendente, né, do primeiro turno? Você tem essa Não, informação? Não, né? não, isso não. Acabou na 18ª rodada, né? Então, a 19ª rodada será no dia 22/7. Mas se Mas não tem nenhum jogo atrasado ainda, não, né? O Flamengo não tinha um jogo atrasado, isso que o Bruno falou? Não, mas eles acabaram antes da Copa, todo mundo com 18 jogos. Agora a 19ª e última rodada do primeiro turno está marcado para o dia 22, o recomeço, só que alguns jogos foram antecipados, então serão antes, não sei exatamente quais os clubes e a data, mas não sei se o Ale já vai pesquisar, é legal, né, pra gente
Eu tô vendo se tem algum jogo atrasado aqui do. Mas tá falando que tem um jogo atrasado. Cara, esse eu não sei se tá no. Se eu tô no. Se eu tô no. Eu não pus na tabela aqui. Deixa eu pôr na tabela pra saber. Olhando a tabela, acho que tem, se não me engano, todo mundo com 18 jogos, inclusive o Flamengo, que tinha um jogo a menos. O Flamengo tá com 17 ainda aqui na tabela. Ah, tá. Flamengo tá com 17, Bahia tá com 17, Botafogo, Vitória, Mirassol e Chapecoense. Nossa, então, falha minha aí. Pra mim, todo mundo tinha zerado, tava todo mundo com 18 jogos. Então tem 6 clubes com um jogo a menos. Flamengo, Bahia, Botafogo, Vitória, Mirassol e Chapecoense. 6 mesmo. Esses jogos, então, aqui são os que vão acontecer antes do dia 22, é isso, Ale? Você sabe dizer? Não sei, vamos ver aqui. Brasileiros. Poderia, né, cara? Pra poder, né, começar Também pra acho. valer com todo mundo, né? Porque, puta, Ó, esse negócio de jogo. na sexta-feira agora, vai assim. Não, na quinta-feira já tem Esporte e Vasco. Então o Esporte fica empata, só que o Vasco não tava na frente, aí vai ficar zoado de novo. O Botafogo e o Vitória joga na quinta, depois de amanhã. O Bahia e Chapecoense, essa volta os dois, na sexta-feira 17. Depois, sexta, ainda tem Mirassol e Grêmio e Fluminense e Bragantino. Cara, A CBF não vai antecipou voltar. alguns jogos, mas eu realmente peço desculpas aí, porque eu achei que todo mundo tivesse acabado antes da Copa com 18 jogos. Então ficaram alguns Ficou. 17. Não, mas tudo bem, faz parte Bom, da mas dia cultura dos caras. 22, dia 22 recomeça mesmo, né? E 19ª rodada, né? Que é a última rodada do primeiro turno. E aí a gente vai começar a falar sobre os clubes do Brasileirão, né? Ai, Legal. que diferença de futebol, né? Beleza. Então, meus amigos, obrigado aí pela participação. Semana que vem a gente volta. A gente já vai saber quem é o campeão aqui, né? Então, hoje, nosso próximo programa, a gente já vai ter o campeão, né? Então, vai lá. Então, assim, pela nossa previsão, é Inglaterra e França. E Inglaterra e França no domingo? Vai ser um passeio francês, cara. Pelo estilo de jogo, acho que a França leva bastante vantagem contra a Inglaterra. Enfim. Então só a notinha final aí dos dois, por favor, pra gente finalizar. Tá, eu só vou falar então, mais uma vez, para não entrar em contradição, gostaria que desse Espanha e Inglaterra, e aí eu acho que a Inglaterra vai ser campeã depois de 60 anos. Minha torcida seria para a Inglaterra também. Para mim, o time a seleção que eu ficaria mais contente que ganhar seria a Inglaterra desse fato. Eu também. Eu também. Eu gostaria que a Inglaterra, minha torcida é pela Inglaterra. Então vamos falar também. baixo para não zicar. Que aqui a gente tá fogo, né? Então é isso, meus amigos. Obrigado aí. Pedir para quem está assistindo a gente não deixar de compartilhar esse vídeo, dar sua curtida, seu like, segue a gente no YouTube, segue a gente no YouTube. A gente precisa de vocês, precisa de ajuda. Sempre é um likezinho, uma ajuda, um comentário. Faz muito bem aqui para o nosso programa e ajuda a gente a publicar para mais pessoas. Então, pedir a ajuda de vocês aí e já agradecer. E a semana que vem a gente volta com mais um No Ângulo, já com o campeão do mundo. Obrigado, Vai, meus amigos. Inglaterra! Inglaterra! Vamos, Inglaterra. Um abraço a todos. Obrigado, amigos. Valeu.